Além de tacos, burritos e tequila, se tem uma coisa que os mexicanos são especialistas é na hora de fazer novela. Talvez seja por isso que a carreira do nosso querido Sérgio Pérez seja digna de um folhetim. Na verdade, seria aquele dramalhão exagerado, cheio de reviravoltas e sofrimento do mocinho. Y a mucha honra, María la del barrio soy. Mas antes da gente se aprofundar na história do Checo, a gente precisa falar que o México não é lá um país de grande histórico na Fórmula 1. Na verdade, antes dele, o hino nacional só tinha sido disputado 2 vezes nas vitórias do Pedro Rodrigues, um dos irmãos Rodrigues que fizeram história nos anos 60 e 70. Na verdade, eles foram tão importantes para a história do esporte no México que o autódromo da Cidade do México recebe justamente o nome de Hermanos Rodrigues. Então você imagina, depois de tantos anos com tão poucos triunfos e uma torcida tão apaixonada, como foi importante para os mexicanos a hora que o Checo Pérez assinou seu contrato aos 21 anos com a Sauber. Mas como todo bom mocinho, Checo Pérez chegou fraquinho, ingênuo, discreto, e o primeiro ano foi uma pontuação aqui, outra acolá, e o que chamou a atenção mesmo foi um acidente que ele sofreu no Grande Prêmio de Mônaco. Se eu bati, eu pago. E não me olhe assim, porque o carro não é seu. Mas um verdadeiro herói não tarda a aparecer. E logo no segundo ano, na segunda corrida no Grande Prêmio da Malásia, Checo Pérez foi o centro dos holofotes. Foi debaixo de chuva e com uma pista traiçoeira que Checo reuniu uma estratégia ousada e muita habilidade no molhado para alcançar a segunda posição e ir atrás da liderança do Fernando Alonso. Acontece que naquela época todo mundo sabe que a Ferrari e a Sauber eram parceiras de desenvolvimento. E quando o Pérez estava com mais vontade de levar a primeira vitória para casa, um rádio suspeito entrou no ar alertando que aquela segunda posição era fundamental para os planos da equipe. Coincidentemente ou não, logo depois desse rádio, o Pérez comete um erro e sai da briga pela vitória. Lá no paddock, as más línguas diziam que provavelmente a mensagem se originou na garagem da Ferrari, que queria avisar a parceira que não era para deixar o novato partir para cima do Alonso não. Não sei, só sei que ele saiu de lá com a moral muito alta. Vou pro meu quarto para poder falar sem curiosos ao meu redor. Não desligue ainda. Unindo estratégias ousadas de pit stop com um ótimo gerenciamento de pneus, o Pérez continuou acumulando alguns pódios para a Sauber ao longo daquela temporada e chamou a atenção da galera do paddock. E quando Lewis Hamilton pegou todo mundo de surpresa e falou que ia deixar a McLaren para ir para a Mercedes em 2013, a equipe inglesa viu no mexicano um substituto ideal para o inglês. Mas nós sabemos que vida de mocinho de novela não é coisa fácil e o final feliz demora para chegar. Naquele ano, a McLaren já não tinha mais o carro competitivo que todo mundo esperava. E, para completar, o Pérez ainda se estranhou na pista com seu companheiro de equipe, aquele gentleman que era o Jenson Button. Além disso, ainda cometeu alguns errinhos que fizeram com que a McLaren perdesse a paciência e não renovasse com o mexicano para o ano seguinte. E na minha opinião, essa foi a grande injustiça que fizeram com um mocinho de novela. Na verdade, o Pérez sempre mostrou um bom ritmo, tanto que andava próximo a ponto de tocar no Button. Mas a McLaren não teve paciência de lapidar esse talento. Resolveu que era mais fácil dispensar o cara logo e procurar outra pessoa no mercado. Tô indo embora de vez dessa casa. Ah, até que enfim, que boa notícia. Pra mim é mais melhor, tá? Assim eu não vou ter que ficar quietinha no meu canto e eu vou pra onde me amam e não ficam fazendo caras. Pro inferno vocês! A sorte do Pérez é que sempre tem um bilionário por trás. Agora foi Vijay Mallya que viu no piloto o próximo integrante da Force India, uma equipe honesta que vinha se estruturando e uma verdadeira força no pelotão intermediário. O Pérez não tinha lá um equipamento para brigar pelas primeiras posições, mas vira e mexe descolava um pódio para a equipe e acabou se tornando o principal piloto da história da Force India.
Mas toda a regularidade notável da Force India foi por água abaixo quando Vijay Mallya foi preso em 2017. Eu não vou acabar preso, sabe por quê? Eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum rico ir parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Tá bom, eu admito que ele não chegou a ficar preso. Na verdade, ele pagou a fiança e foi liberado. Acontece que ao ser indiciado por fraude financeira, má gestão, todas as contas dele ficaram bloqueadas e, consequentemente, quem sofreu o golpe foi a Force India. Com a saída de Vijay Mallya, a Force India passa a ser administrada por um consórcio de empresários liderados pelo canadense Lawrence Stroll. De Force India, o nome se transforma em Racing Point. E Lawrence já tem um filho que é piloto de Fórmula 1. E nada mais justo que trazer o pequeno pupilo para pilotar pertinho do pai. Então, uma vaga já foi preenchida. A segunda, depois da moral que Pérez adquiriu com o tempo, ficou com o mexicano. Mas foi só em 2020, depois de uma parceria excelente e polêmica com a Mercedes, que a Racing Point parece encontrar o caminho das pedras e entrega na mão de Checo um carro verdadeiramente competitivo. Era ali que estava a oportunidade esperada por tantos anos. Um companheiro de equipe que não era lá um grande piloto e um carro que era capaz, sim, de morder os pódios com muito mais consistência. Mas não pense que 2020 foi um ano fácil não. Na verdade, rolou de tudo um pouco. A começar que o Pérez foi o primeiro piloto a ser diagnosticado com Covid e acabou perdendo 2 etapas. Depois, quando ele se habitua ao carro e parece que está engrenando, a única pole position da equipe cai nas mãos do Lance Stroll num caótico GP da Turquia. Mas apesar de todos os contratempos, o Pérez fez um campeonato bem sólido e honesto, ficando ali na 4ª posição, perdendo apenas para os pilotos da Mercedes e da Red Bull. Porém, os planos de Lawrence Stroll para o ano seguinte eram apostar em um piloto de maior calibre, que já tivesse títulos mundiais, e ele foi atrás de Sebastian Vettel para fazer dupla com o Strollzinho. Resultado, para o Pérez só sobrou a aposentadoria. Praticamente todas as vagas do grid estavam preenchidas. Sua besta! Desgraçado! Inferno! Inferno! Mas em toda boa jornada do herói, sempre tem aquele ponto que o protagonista fica um tanto perdido, recupera as forças e se reencontra com a sorte para ir atrás do que é seu. O Pérez também passou por isso e encontrou com a sorte no Grande Prêmio do Sakir, a penúltima etapa da temporada. Depois de uma largada complicada em que ele acabou se envolvendo com Verstappen e Leclerc e caindo para a última posição do grid, Pérez fez uma corrida inesquecível naquele deserto. É claro que a Mercedes ajudou com aquela palhaçada aí com o George Russell e com o Bottas, mas a verdade é que o mexicano estava imparável, escalou o pelotão inteiro e conquistou a sua primeira vitória da Fórmula 1, 50 anos depois de Pedro Rodrigues. Foi um feito tão grande que fez brilhar os 2 olhinhos de Helmut Marko, o dono da única vaga interessante nesse grid para o próximo ano. Resultado: 12 dias depois, Pérez assinava com a Red Bull e voltava em grande estilo para o campeonato de 2021. Era o sonho dos mexicanos, um amor verdadeiro, tinha tudo para ser o casamento perfeito entre Pérez e Red Bull. Só tinha um pequeno problema: a Red Bull já era casada. O companheiro de equipe era ninguém menos que Max Verstappen, o talentoso, a joia da Red Bull, que já vinha no histórico de destruir carreiras promissoras dentro daquele carro difícil de guiar. E, enquanto Pérez ainda lutava para se adaptar, Max estava enfileirando vitórias para disputar o título com Lewis Hamilton. Primeira metade do ano, Pérez amargou com aquele carro, cometendo erros, não andando no ritmo do companheiro e já estava virando uma dúvida para a renovação do ano seguinte. Até porque todo mundo sabe que Christian Horner e Helmut Marko, como Susana Vieira, não tem paciência para quem está começando. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Mas, na segunda metade do campeonato, o Pérez parece que doma aquele boi nervoso.
E, a partir do Grande Prêmio da Turquia, onde ele faz uma defesa maravilhosa contra o Hamilton, ele emplaca 3 pódios seguidos, começa a andar mais próximos do líder e se transforma em uma peça fundamental no campeonato. Mas dessa vez, não é exagero de noveleiro não. Na última corrida do campeonato, naquele polêmico GP de Abu Dhabi, a gente tem que lembrar que se não fosse o Pérez atrasando o Hamilton naquela batalha na pista para que o Verstappen se aproximasse, talvez, quando o Latifi causou o safety car, o Hamilton teria dado tempo dele entrar nos boxes, colocado o pneu novo e garantir a vitória. Ou seja, foi sim o Pérez a peça fundamental para o título do Verstappen. E depois disso, meu amigo, não tem como você não renovar o contrato com o cara. Gostosa. Irresistível. É impressionante como o tempo só te valoriza. E finalmente chegamos a 2022 com um regulamento novo em um outro carro. O Pérez parece que sentou muito melhor no cockpit, andando bem mais próximo do Max Verstappen. Em apenas 4 corridas já tem uma pole position e está a apenas 5 pontos do companheiro na 3ª posição do campeonato. E eu sei que é dificílimo, mas como bom noveleiro a gente não pode deixar de acreditar que quem sabe o Checo Pérez não tem uma oportunidade legal esse ano de levar o primeiro título do México na Fórmula 1. Na minha opinião, esse sim seria um perfeito Felizes para Sempre.